Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Mais um dia abençoado pelo Senhor e mais um dia da Escola Bíblica Dominical. Como todos nós sabemos, a Escola Bíblica Dominical ela é feita no Templo da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, aqui em Goiânia, das 9 às 10 da manhã, antes do culto matinal. Essa escola bíblica dominical já está sendo feita presencialmente, mas a gente também dispõe esse vídeo que eu vos faço agora para vocês também, para quem não, por algum motivo ou outro, não puder estar junto conosco, tá? Reforço que é importante todos acompanhar a escola bíblica dominical. Nós temos temas importantes bíblicos e que consolidam a fé de cada um de nós. Nós passamos por momentos de tribulações e dúvidas e dificuldades nesse mundo moderno, e nada melhor do que a gente saber no que nós acreditamos de fato. As nossas bases cristãs e bíblicas estão sendo fortalecidas principalmente pela Escola Bíblica Dominical. No trimestre passado, nós estudamos sobre o Espírito Santo de Deus, e tivemos aulas magníficas. E agora, nesse trimestre e o último do ano, nós vamos estudar sobre algumas cartas de Paulo, apóstolo Paulo, um apóstolo extremamente importante na consolidação da fé cristã, que teve várias lutas. O apóstolo Paulo, a gente vai estudar nesse livrinho aqui, tá? As cartas que Paulo mandou para os Tessalonicenses, duas cartas, a primeira e a segunda carta, a carta que ele enviou a Timóteo, primeira e segunda carta, a carta a Tito e a Filemão. São cartas que nós vamos estudar profundamente. E nós estamos discutindo nesse momento a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, nós primeiro temos que contextualizar o que é cada um desses temas. Primeiro, carta ou epístola era um recurso que as pessoas utilizavam naquela época de Cristo para transferir ou para enviar mensagens. Para nós hoje no mundo moderno, no século XXI, mensagens são enviadas de forma tão aleatória, e hoje se usa muito recursos de imagem, símbolos que muitas vezes dispensam uma carta escrita. Até décadas passadas a gente não tinha essa facilidade tecnológica de enviar mensagens rapidamente. Mas, há algumas décadas atrás, a gente mandava essas mensagens ainda via correio, escritas. E aí você tinha o cuidado de elaborar todo o texto, tudo que estava escrito. E Paulo fazia isso com maestria. Ele era um apóstolo que tinha tido uma educação muito forte, ele era um judeu muito forte na sua religiosidade, e ele tinha sido estudado nas boas academias gregas. Então ele era um cara completo para ser usado por Deus naquele momento. Ele tinha uma forte ligação com a religiosidade judaica, base para o entendimento da fé cristã, e ele conhecia muito bem as filosofias gregas na época, conhecia muito bem a escrita, ele escrevia muito bem, provavelmente. E aí, esse Paulo foi usado para escrever essas cartas para os Tessalonicenses, a Timóteo, a Filemão e a Tito. E essas cartas que nós vamos avaliar. Cartas, então, são epístolas, são mensagens direcionadas. E nessas cartas, Paulo tem o cuidado de não só relatar o que ocorreu, como também colocar dentro do que ele sente no que é a fé em Cristo Jesus. Ele começa a colocar os conceitos bíblicos, os conceitos de fé,
os conceitos realmente de ser seguidor de Cristo. E aí a gente tem que entender que nós estamos agora na segunda EBD, né? Que a gente está discutindo, que a segunda EBD é o o exercício do ministério pastoral, EBD 2, e ela vai ser passada na primeira Tessalonicenses, capítulo 2 e 3. Na aula anterior, nós vimos o capítulo 1 de Tessalonicenses e Paulo ele coloca as bases doutrinárias do cristianismo nessa carta. Ele coloca uma introdução, ele introduz aos Tessalonicenses isto. É importante ressaltar como surgiu essa carta, qual que foi a motivação de Paulo para enviar essa carta. A gente sabe que Tessalônica fica numa região da Macedônia do Central, hoje é Grécia. Tessalônica ainda existe, é a segunda maior cidade da Grécia, é uma cidade enorme, e na época era uma cidade nova. Ela foi fundada 300 anos antes de Cristo, ela tinha naquele momento 300 anos, 350 anos. É uma cidade nova naquela época, comparada a outras cidades, como por exemplo Corinto. Corinto é uma cidade antiga, muito antiga, e já Tessalônica era uma cidade jovem para os padrões daquela época. Quando Paulo passa por Tessalônica, ele fica 13, isso é registrado em Atos dos Apóstolos 17, ele fica 3 sábados lá, e nesses 3 sábados ele frequenta sinagogas locais. Sempre é o costume dele de expor a visão bíblica do cristianismo, de Jesus Cristo, do Evangelho, para uma sinagoga. E aí ele fica 3 sábados lá, depois de expor essa nova fé, o Evangelho de Cristo Jesus, ele começa a ser perseguido. E há muita tribulação naquela região, em Tessalônica. E ele é obrigado a fugir, junto com Timóteo, de lá daquela região. Ele vai para Bereia, uma cidade próxima lá, e foge de lá porque ele estava sendo realmente perseguido e ele ia ser preso ou perder a vida naquele momento. Tá? Toda essa perseguição foi gerada, como é relatado biblicamente, por inveja. Né? Os líderes religiosos daquela localidade, os judeus, tomados de grande inveja, começam a perseguir Paulo. E Paulo sai de lá, mas ele já deixa plantada uma igreja. Os 3 sábados que ele passou por lá, momentos ricos, que ele conseguiu transmitir de fato a fé cristã, o Evangelho de Jesus Cristo naquele momento. E aí ele fica um bom tempo separado dessa igreja. É importante relatar que isso nós estamos falando na segunda viagem missionária de Paulo. E aí ele sai, vai para Bereia, depois ele vai para Atenas e Corinto. Em Atenas, ele movido de muito amor e de muita compaixão, querendo saber como que anda aquela igreja que ele plantou em Tessalônica, ele manda Timóteo. Envia Timóteo de Atenas para lá. E aí quando Timóteo retorna, Timóteo traz boas novas, traz boas notícias para ele, que dizem que a igreja de Tessalônica tinha prosperado muitíssimo, mesmo em meio a turbulências e tribulações. Ela tinha sido germinada de forma sobrenatural. E aí essas notícias acalentam o coração de Paulo, aquecem o coração de Paulo, e ele é motivado a escrever a epístola, a primeira carta dos Tessalonicenses aos Tessalonicenses, a Tessalônica. E essa carta é escrita com todo o amor, com todo o carinho, com toda essa esperança que ele recebe de Timóteo. E essa carta é enviada. A gente está avaliando o capítulo 2 e 3. Como eu disse, o capítulo 1 da carta de aos Tessalonicenses
ela é cheia ela é colocada as bases do cristianismo. Ela estabelece qual que era a base do cristianismo naquele momento. A carta, o capítulo 2 e 3, ele já começa a mostrar outras condições. Paulo apresenta no capítulo 2 e 3 detalhes de seu ministério. Ele começa a dizer como foi o seu ministério naquele curto espaço de tempo em Tessalônica. Ele começa a apresentar como foi o seu ministério. É como se ele quisesse apresentar os resultados ou apresentar as bases, o objetivo, a motivação que ele foi lá. Paulo demonstra um desejo de retornar, um desejo ardente de retornar a Tessalônica, mostrando o seu verdadeiro amor cristão para com aqueles que ficaram. Tá? A saída de Paulo de Tessalônica foi brusca e forçada. Posteriormente, diante de impossibilidades de retorno, envia Timóteo. Em Corinto, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, ele envia, depois que ele recebe as notícias de Timóteo, ele faz essa carta da primeira Tessalonicenses. É importante introduzir que Paulo ressalta o seu estado no meio deles, mesmo em meio à luta e tribulação. Ele ressalta muito bem no capítulo 2 que ele esteve lá em momentos turbulentos e tribulações. Foi um curto espaço de tempo que ele permaneceu lá. E destaca que a sua ida não foi em vão, porque ele recebeu essas notícias de Timóteo, de que a igreja de Tessalonicenses estava prosperando. E isso é importante ele ressaltar, e ele mostra que aquela viagem dele, mesmo curta e mesmo turbulenta, foi uma viagem que foi fecunda. Teve uma germinação de igrejas prósperas. E Paulo destaca a sua motivação. Aí que nós entramos no aspecto do Paulo como ministério, o ministério pastoral que Paulo tem. Ele destaca nessa carta, principalmente no capítulo 2, como foi essa motivação. Essa motivação não foi por ganância, ou por dinheiro, ou por status pessoal. Ela foi uma motivação, de fato, pelo amor de pessoas que precisavam encontrar a bênção do Evangelho. O Evangelho de Deus, para Paulo, é tratado como uma preciosidade, como algo que você não consegue calcular o valor daquilo. Você não consegue estimar o valor do Evangelho que penetra no coração de uma pessoa, que penetra na alma daquela pessoa e aquela pessoa começa a reconhecer o que é o verdadeiro amor de Deus. E aí Paulo ressalta que essa ida não foi em vão. E ele destaca essa motivação por estar lá, que é por amor ao Evangelho. Ele não foi movido por ganância, ou por bajulação, ou por desonestidade. Ele ressalta, inclusive, que ele poderia ter pedido ajuda financeira naquele momento, porque ele estava trabalhando com eles, mas ele não quis. Ele permaneceu íntegro lá, e o seu exemplo, naquele momento, foi primordial para plantar aquela igreja. E ele explora muito bem isso. Ele fala, olha, eu não estava aí por dinheiro, por ganância, por bajulação. Eu não quis bajular vocês e nem ser bajulado. Eu quis realmente dar o verdadeiro evangelho. Doa quem doer. Tá? Não foi... Paulo compara ele, a própria vida dele, a própria estadia dele, como uma mãe que quer a todo custo cuidar de seus filhos. Uma mãe, ela tira toda a sua vontade, toda a sua necessidade em prol dos seus filhos. Ela quer apenas cuidar de seus filhos. E Paulo queria, a sua motivação íntima e pessoal era cuidar daqueles crentes que estavam em Tessalônicas como filhos para uma mãe. E é isso que Paulo, essa motivação, essa descrição de carinho que ele coloca nessa carta, que ele demonstra no íntimo dele. Temos que lembrar também que toda a escrita bíblica, como essa epístola, essa carta,
ela tem uma motivação do Espírito Santo de Deus. Paulo estava movido pelo Espírito Santo de Deus naquele momento em compaixão. Aí, Paulo, continuando no capítulo 2, ele mostra, ele ressalta a necessidade de avaliar o seu ministério. Que estranho pode parecer. Pode parecer que uma pessoa como Paulo não necessitava reavaliar como foi a sua estadia lá. Como foi sua vida lá, como foi sua passagem lá. Teve frutos, teve resultados, mas Paulo ele tem essa preocupação de ressaltar como foi esse resultado. E aí, ele faz uma breve avaliação nos versículos 8 e 12 do capítulo 2. Paulo ressalta as dificuldades que tiveram, de perseguições, mostra sua atitude irrepreensível. Ele destaca que a sua vida lá foi irrepreensível. O trabalho foi esgotante e de muita fadiga. Ele sempre portou de maneira justa, santa e irrepreensível. Foi, de fato, uma atitude louvável do apóstolo para avaliar seu próprio ministério. É uma coisa, é louvável ele querer mostrar o que ele fez e o resultado que teve. Ele avalia o próprio ministério para corrigir eventuais falhas. Isso é importante. Na nossa vida pessoal, a gente sempre é movido a fazer avaliações do que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer. E Paulo deixa muito claro, tá? Por fim, Paulo ilustra o cuidado paternal a eles como filhos, exortando, cuidando, criticando da maneira correta, direcionando. Como um pai amoroso, ele direcionou esses irmãos a essa nova fé, tá? Paulo também ele destaca nesse capítulo o duplo caminho da avaliação desse ministério, tá? Ele não só avalia a parte dele, mas avalia também a parte dos Tessalonicenses, o retorno que ele tem. E aí Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses, pelas igrejas que foram plantadas e pelo evangelho que é prosperado, que prospera naquela região. Ele agradece a Deus por esse resultado. Toda aquela passagem que ele fez, aquelas 3 semanas, 3 sábados turbulentas, difíceis, depois trazem resultados. É importante dizer que isso é semelhante à nossa vida. A gente passa por dificuldades quando a gente está querendo construir algo. E essas dificuldades passam por turbulências. Mas quando a gente permanece na fé, nós permanecemos irrepreensíveis, santos e com propósito, no final a gente vê os resultados. E Paulo agora está dizendo que Paulo elogia o estilo de vida dos irmãos em Tessalonicenses, em Tessalônia. Ele elogia que essas igrejas de Tessalônica são imitadoras das igrejas de Deus em Cristo Jesus. O ministério de Paulo ele é pontuado sempre em bênçãos e dificuldades, mas Deus sempre cuidou em todas essas oportunidades, tanto em bênçãos como em dificuldades. Deus sempre esteve à frente, cuidando dele nesses dados momentos. É importante essa reflexão que Paulo faz, tanto do como ele fez lá dentro, como que ele passou, como que ele transmitiu. Ele agiu como uma mãe cuidando dos seus filhos, ele agiu como um pai guiando os seus filhos nos caminhos corretos, e agora ele mostra os resultados. A igreja de Tessalonicense é uma igreja irrepreensível, uma igreja que realmente prospera nos caminhos do Senhor. E aí, ele começa a fazer uma avaliação no versículo 17 a 20 do capítulo 2, uma avaliação do pastor para o rebanho. O desejo ardente do coração de Paulo em desfrutar a comunhão com os irmãos. Ele continua, ele descreve claramente nessa carta o desejo que ele tem de estar com eles lá. E mesmo ele começa a ilustrar uma perspectiva espiritual, que bem didática, que ele mesmo longe
mesmo afastado fisicamente deles, ele podia nutrir a comunhão com aqueles irmãos. Ele nutria o coração deles em comunhão com aqueles irmãos naquele momento. Mesmo com as notícias esparsas que ele tinha, as notícias demoradas que ele tinha, primeiro Timóteo foi lá, voltou, trouxe boas notícias. Esse caminho, esse tempo todo, a gente bem sabe, pelos meios de transporte daquela época, eram muito demorados. O tempo não era como hoje, você mandar um WhatsApp para uma pessoa e essa mensagem recebe instantaneamente para o outro lado. Não, era demorado. Timóteo foi lá, viu o que tinha acontecido, voltou, trouxe essas boas novas e aí Paulo escreve essa carta e manda de novo essa carta, essa epístola àqueles Tessalonicenses. Mas mesmo assim, com essas informações, ele ainda nutria esse desejo ardente de estar com eles. Mas ele coloca uma perspectiva espiritual. Mesmo longe, ele está com o coração junto a eles. O coração, a fé, o espírito é um só, motivado por eles, estando com eles. Durante o distanciamento social que nós tivemos nessa pandemia, a gente pôde perceber claramente isso daí. Nós fomos obrigados a nos distanciar por uma questão pandêmica e esse distanciamento que a gente teve não nos distanciou em comunhão dos irmãos. A gente manteve em comunhão todos, como naquele momento que Paulo descreve no capítulo 2 aos Tessalonicenses. E aí Paulo ele ressalta que os irmãos que tinham aquela fé próspera, eles eram como tesouros. Eles eram como tesouros, coroas. Ele ressalta a coroa que ele e Cristo recebem daqueles irmãos naquele momento, momento de fé. E aí, uma segunda perspectiva que Paulo ressalta é do rebanho ao pastor, no capítulo 3 já. Paulo fica em Atenas e envia Timóteo de volta para fortalecê-los. Paulo reforça a necessidade de, mesmo nas tribulações, mantermos firmes em Deus. A vida cristã é de lutas. Então, no capítulo 3, Paulo primeiro relata essa boa informação, essa rica informação que ele recebe de Timóteo, de que a igreja estava em Tessalônica prosperando, e aí ele relata que a necessidade daqueles irmãos de fortalecer, de manter firmes a sua fé, e de que a vida cristã não é só de glórias, são de lutas, muitas tribulações e muitas dificuldades, tá? E aí, aí demonstra uma outra perspectiva que Paulo coloca, é o interesse de Paulo no crescimento espiritual do rebanho. Paulo relata a alegria de receber as notícias de Timóteo. Então, no capítulo 3, Paulo deixa muito claro da alegria, do aconchego que ele teve de receber essas notícias. E Paulo foi consolado com essas notícias, foi motivado. É interessante dizer que não só a igreja de Tessalônica foi abençoada por essas notícias, repercutindo numa carta a eles, como também essas notícias provavelmente, muito provavelmente, acalentaram e motivaram o coração de Paulo. Paulo se sentiu muito mais motivado no Evangelho de Cristo Jesus. Olha como uma repercussão ela tem via dupla. Ela não só fortaleceu aquela igreja, demonstrando esse resultado, como ela retroagiu para Paulo, dando um acalento ao coração dele. Como é bom, como a gente, como pai ou mãe, ou parente, ou irmão, a gente fica com o coração aconchegado e aquecido quando a gente recebe boas novas de irmãos que estavam passando por dificuldades e agora estão no Senhor. Como o nosso coração é motivado por
íntima e infinita fé de uma informação dessa. Então, provavelmente, Paulo, naquele momento, quando recebeu essa informação de Timóteo, o seu coração foi extremamente aconchegado. E concluímos que Paulo mostra a esperança pela fé. A dificuldade de Paulo é um misto de tribulação e calmaria. As tribulações e calmarias, elas fazem parte dessa dificuldade. E Paulo demonstra a necessidade de fortalecimento da fé dos Tessalonicenses. Ele reforça mais ainda essa necessidade. Portanto, irmãos, para finalizar, como conclusão, a vida cristã é isso. A nossa vida cristã é uma vida que é uma mão de via dupla. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Paulo recebe informações, passou 3 semanas em Tessalônica, momento extremamente turbulento, tribulado, quase perdeu a vida lá. Ele teve que sair de lá, se afastar daquele momento. Os seus planos foram mudados e mesmo assim Deus plantou a igreja lá. Deus germinou aquela igreja lá. E aí Paulo, o seu coração, motivo de compaixão e fé, ardia de vontade de saber como estavam aqueles irmãos. E aí ele manda de volta Timóteo. E aí Timóteo traz essas notícias de volta que aquecem novamente seu coração e o motivam mais novamente ao Evangelho. O Evangelho é isso, é ida e volta de informações. E aí essa carta é escrita por essa motivação, por esse calor no coração dele. Ele escreve essa carta com todo carinho e cuidado e manda para aquela igreja em Tessalônica. É assim que é o cristianismo, é assim que é o evangelho. O amor, ele é proliferado de um para o outro e volta sempre, mesmo em tribulações, mesmo em dificuldades. Portanto, neste domingo, irmãos, sejamos firmes em Cristo Jesus, em nossa fé, e sejamos sempre representantes do Senhor Deus aqui nessa terra. É nisso que agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.